Foi registrada ontem a primeira incidência da nova, mais uma variante do coronavírus. Ele não para de se aperfeiçoar, né? Da característica dos vírus, isso. A variante peruana C37. Houve uma vítima fatal no estado, um homem de Itaqui faleceu em Porto Alegre. Qual é a grande preocupação dessas variantes? Outras que circulam no mundo são a chamada variante alfa, que é britânica, e a variante delta, que é indiana. As variantes elas já têm apresentado, em alguns casos, nós tivemos aqui no Brasil também a P1, naquele episódio, quando houve uma grande incidência de casos em Manaus. O grande problema é que algumas dessas variantes, como a indiana, já demonstram maior resistência às vacinas, e isso preocupa a comunidade científica internacional. No caso da AstraZeneca, foi feito um exame, uma pesquisa clínica, ela tinha 79% de eficácia geral com relação ao coronavírus original, o SARS-CoV-2. E agora, com a variante indiana, ela já apresentou uma queda para 64% de eficácia geral, 15% a menos. O que isso quer dizer? É bem importante ressaltar que as vacinas não funcionam com as novas variantes. Funcionam. Até agora funcionam da mesma forma. Mantém a imunidade mais elevada, mantém a maior capacidade do organismo de enfrentar o vírus. Qual é a diferença, então, desse percentual, por exemplo, da AstraZeneca, de 79 para 64? É a eficácia geral, ou seja, a vacina ela garante, sim, uma maior imunização. 64% é como se a eficácia geral se refere a como se a pessoa quase não sente que está com o vírus. O restante, a vacina ela diminui sintomas e diminui o risco de morte. Então, quando a gente fala em eficácia geral diminuída, está se referindo a quase nulidade de sintomas e risco de morte, que continuam diminuídos, sim, com as vacinas, por enquanto. As novas variantes ainda estão controladas pelas atuais vacinas, ainda são enfrentáveis pelas atuais vacinas. Mas existe essa preocupação com relação à eficácia geral, que refere, então, a não haver praticamente sintomas e não haver o risco de morte. Essa seria a eficácia geral. A pessoa pode estar contaminada, pode até e não se contaminar também, né? Na verdade é isso, não se contaminar e, havendo a contaminação, ter essa redução de sintomas e de risco de morte. Então, não significa que as vacinas, por exemplo, não tenham eficácia. Elas têm para evitar a contaminação, mas uma vez contaminada, elas reduzem principalmente os sintomas, o risco de morte e também as sequelas. É importante frisar a questão das sequelas, que acaba incomodando, prejudicando a vida de muita gente, sequelas aí neurológicas de várias ordens. Com relação aos casos no estado, ontem o Rio Grande do Sul bateu a marca lamentável de 30 mil óbitos, e os gráficos que analisam a sequência desses óbitos ao longo da pandemia revelam uma mudança muito importante, que é o crescimento, no último mês, o crescimento das vítimas nas diversas faixas etárias entre 20 e 59 anos. Enquanto que as pessoas de 60 anos ou mais, uma diminuição de mortes no último mês, comparada com o total de vítimas. O que isso significa? Que a vacina está funcionando, está fazendo efeito. Pessoas com 60 anos ou mais já receberam, na sua maioria, a primeira dose, poucas pessoas ainda não fizeram, e também ao público que está avançado na segunda dose. Rio Grande do Sul lidera a segunda dose no Brasil, com 14,32% da população vacinada. Ou seja, segunda dose traz eficácia contra a Covid. Isso é estatístico, isso é científico, os números mostram. E aí o que temos é um grande aumento de casos de óbitos nas faixas anteriores. 50 a 59 anos, que é o público que está recebendo a primeira dose agora, concentrou o maior número de vítimas no último mês.
E depois, 40, 49 anos, 30, 39 vítimas em relação à própria faixa no total da pandemia. É a maior diferença, ou seja, as pessoas com menor idade, abaixo de 60 anos, acabam sendo agora proporcionalmente mais vitimadas pela Covid, porque não receberam ainda a imunização. Ainda não se pode cravar que seja esse o fator, porque isso depende de toda uma metodologia científica que estabeleça uma pesquisa, mas tudo indica que sim, que seja a vacina aí fazendo a diferença. Claro que as pessoas acima de 60 anos continuam havendo óbitos por Covid, mas muitos nos casos que não receberam a primeira dose ou não receberam a segunda dose. Mas a queda nas curvas estatísticas de óbitos nessas faixas etárias mostra aí a importância da vacinação, mais uma vez, tanto do ponto de vista da saúde como do ponto de vista da saúde, de preservação, de evitação de sequelas, de efeitos neurológicos no organismo, como, claro, o extremo, que é o caso fatal, que é o óbito por Covid. E para o mês de julho, a Pfizer dobrou a previsão de entrega de doses no Brasil, estavam previstas 7 milhões de doses, e agora deverão ser recebidas 15 milhões de doses, dando uma recuperação no movimento de vacinação no país, que havia uma expectativa que em junho a fluidez de vacina seria maior, está acontecendo em alguns estados, em outros ainda não, e parece mesmo que só no segundo semestre que teremos esse impulsionamento, e aí, com essa confirmação dessa grande quantidade da Pfizer, deverá ser retomado um ritmo mais célere da vacinação no país, até porque agora a vacina da Janssen, que estava prevista para chegar essa semana, por exemplo, já atrasou, então junho não correspondeu à expectativa. Segundo semestre que estão as grandes esperanças aí de imunização com as diferentes vacinas que aportam no Brasil para o atendimento da população em geral. Por hoje é isso então, mas desejando um excelente dia a todos, retornamos amanhã, 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.